Nós estamos nessa série de mensagem tratando, qual que é a série que nós estamos trabalhando nesse bimestre? Raízes profundas, parabéns, raízes profundas. E esse tema, ele tem tudo a ver com a visão da nossa igreja, ele tem tudo a ver com a ADR, porque ser uma igreja relevante não é viver de simplesmente milagres extraordinários, é viver de eventos. A nossa igreja, a visão da nossa igreja é ser uma igreja relevante para alcançar a todos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ser relevante é mais do que tudo isso, é mais do que eventos, é mais do que emoção. Ser relevante é ter intimidade com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é ter profundidade. É isso que nós estamos aprendendo aqui nessas séries, aos domingos, às quartas-feiras. E uma igreja que ela é relevante, ela tem intimidade com Deus, e ela permanece quando a alma cansa, que a alma cansa também, ela permanece quando o corpo cansa, ela permanece quando as emoções passam, aleluia, porque uma igreja relevante tem profundidades, raízes profundas em Cristo Jesus. E quando nós temos raízes profundas, nós conseguimos vencer a exaustão. Nós vamos falar nessa noite uma palavra chamada limbo. Nós vamos vencer o limbo também, que foi isso que aconteceu com uma personagem que nós vamos refletir nessa noite, que é o profeta Elias. Elias, ele é um homem de Deus, realmente, um profeta de Deus. E ele chegou algum momento da sua vida que ele ficou um pouco exausto. E antes de entrar nesse contexto de Elias, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Está até no slide aí, se puder colocar. Você puder ler comigo, até mesmo anotar, anote aí. E a resposta não precisa falar agora. Ao longo da mensagem, Deus vai tocar no seu coração. E o que está escrito aí no 3, 1, 2, 3? É possível alguém ter vivido grandes experiências com Deus e, mesmo assim, entrar em um momento de exaustão e paralisação interior? É para você pensar. É possível? Aleluia. E dentro desse, estudando a vida de Elias, já há quase um mês, uns 15 dias ou mais, e até eu comecei a estudar no momento que eu estava junto com o pastor Paulo, a gente acompanhando aí com ele, e Deus falou muito comigo sobre isso. E quando eu comecei a ler, veio essa pergunta interior: é possível? E dentro dessa pergunta, aí já veio o tema da mensagem, porque a nossa série é uma série de raízes profundas, mas o tema é esse: entre a exaustão e o limbo. Entre a exaustão e o limbo. Mas talvez a gente pergunte, mas exaustão até a gente sabe mais ou menos o que é, mas o que é limbo? E antes de desenvolver exaustão, nesse contexto que Deus trouxe no meu coração, ele não é somente cansaço físico, porque exaustão, digamos que mais do que 50% é cansaço físico, mas ele é também, entra um pouco na alma, um cansaço da alma, da mente. Isso é exaustão. É algo quando a alma perde a força de continuar. Quando você está cansado, mas não é só fisicamente. E aí você, quando começa a entrar para a alma, começa a ficar um pouco mais profundo. Mas aí começa a entrar na mente, aí que vem o limbo, que é quando você está em um estado de paralisação interior, quando você não consegue mais agir e nem reagir,
quando você é a mais do que exaustão, quando você chega naquele momento que você não consegue fazer nada, mas tem também, dentro desse contexto que nós vamos falar aqui nessa noite, que nós já estamos falando, que é sobre raízes profundas. O que é raízes profundas? É a comunhão com Deus, gerando estabilidade interior e exterior. Então nós temos exaustão, nós temos o limbo e temos a raízes profunda, que é para nós a solução. Raízes profundas, mas não é qualquer raiz, é a raiz na intimidade, aquilo que eu falei de ser uma igreja relevante. Ser uma igreja relevante é ser uma igreja cristã, porque é fundada por Cristo, é ser uma igreja pentecostal. Pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, não é pecado não, adora o Senhor. É a igreja cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo agindo até hoje, mas é uma igreja também protestante, porque nós protestamos contra o pecado, mas acima de tudo a igreja contextualizada. Nós estamos no mundo e não fazemos parte desse mundo. Hoje o mundo sente a nossa diferença, amanhã o mundo vai sentir o quê? A nossa falta, a nossa ausência. E tem que ser assim. E quando que ele vai sentir a nossa ausência? Se nós tivermos raízes profundas em quem? Em Deus. Se nós tivermos intimidade com Ele. Senão, quando chegar a exaustão, nós vamos parar. Nós não vamos conseguir continuar. E eu escrevi uma frase aí, o próximo slide, que ele fala assim, para você poder entender nessa introdução. Vamos ler juntos, que é bom quando a gente lê, quando vê, né? Porque vai ficando ali dentro de nós, né? No 3, então, 1, 2, 3. Quando faltam raízes profundas, a exaustão pode virar o caminho, e o limbo pode se tornar o estado, mas com raízes profundas permanecemos e frutificamos. Não é somente para permanecer que nós precisamos de ter raízes profundas, nós precisamos frutificar. O que é frutificar? É aquilo que nós aprendemos sendo discípulos de Jesus, é a cada dia ser mais parecido com Cristo Jesus. É você amar pessoas, é você servir pessoas, é você fazer algo pelo seu próximo. Isso tudo tem a ver com aquilo que esse extraordinário profeta nos ensinou. Ele não nos ensinou somente a orar para descer fogo do chão, não. Ele nos ensinou muito mais com a vida, com o decorrer da vida dele. Então vamos ler juntos 1 Reis 19, o 11 e 12, e depois eu vou pular por 15 e o 16, tá? Então 11 e 12, aí eu vou pular só para ganharmos um tempo, mas eu aconselho, se você puder ler o capítulo 19 inteiro aí, é bom. E fala assim: então o Senhor lhe disse para quem? Para Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um vento forte. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Aleluia. Que o Senhor, aí o 15, o Senhor lhe disse, nessa voz suave, aleluia: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Também unja Jeiel, filho de Nissim, como rei de Israel. Eu unjo Eliseu, seu
filho de Zafate, e Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Aleluia. Pai, que sou o Senhor mais uma vez, na tua presença, Senhor, para ministrar, Senhor, aquilo que tu tens colocado em meu coração, ó Pai, mas acima de tudo, aquilo que tu queres que eu fale, Senhor, para a tua igreja. Pessoas estão aqui presencial, outras estão nos assistindo, mas Pai, que essa palavra consiga trazer raízes profundas na vida de cada um aqui nesta noite que está presente, principalmente, mas quem está na sua casa não pôde vir por algum motivo, abençoe-nos, Senhor, usa-me como um vaso nas tuas mãos, mas também abra o coração, abra a mente de cada pessoa, para que possa entender, compreender e aceitar que só em Ti nós seremos vencedores, que em Ti que nós vamos buscar raízes profundas para aguentar as tempestades da vida, para aguentar a exaustão, para aguentar a caminhada até a Tua volta maravilhosa. É assim que nós oramos e cremos. Amém, amém, amém. Se alguém, eu creio que não aconteceu comigo, porque eu já conhecia a história de Elias, mas talvez vou pegar uma pessoa que não conhece a história de Elias, não conhece o profeta Elias, ele lê do capítulo 19 para frente, ele vai imaginar que Elias era um homem pequeno demais para enfrentar aquela situação que ele estava enfrentando, que algo de errado estava na vida de Elias. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos quem era e quem foi Elias, nós sabemos, e talvez se você não sabe, depois leia, procure um pouco mais da história de Elias, você vai ver que ele era um homem forte. Ele foi o profeta, um dos profetas com mais poder, digamos assim, do Antigo Testamento. Ele foi um profeta que teve grande fé. Ele orou e o fogo desceu. Ele enfrentou profetas de Baal. Ele foi um homem que ele não negociava a verdade, mas ele usava a graça. Quem estava aqui que nós ministramos sobre verdade e graça, foi um profeta que usava a verdade, ele não negociava, e acima de tudo, ele não tinha medo de cara feia, porque quando estava ali os profetas de Baal, tinha bastante pessoas com a cara feia era o que mais olhava para ele, né? O que vai acontecer? Nós estamos aqui muitos e essa pessoa aí sozinho, e ele não tremeu, e ele foi uma pessoa, Elias, um homem tão singular, que Deus não permitiu que ele conhecesse a morte. Ele foi trasladado, Deus o levou sem ele conhecer a morte. Mas ele foi um ser humano, como eu e você. Ele foi 100% homem. Ele não era um Deus, não. Ele era um homem igual a mim, a você, um ser humano, sujeitos a altos e baixos. E pensando nisso, eu queria compartilhar, somente citar duas chaves que é muito importante nesse contexto. Nós tivemos a primeira pergunta e a primeira chave é essa aí: quem vence grandes batalhas espirituais também pode enfrentar guerras emocionais. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Quem vence grandes batalhas espirituais também pode enfrentar guerras emocionais. E tem uma segunda chave aqui, uma
experiência forte com Deus. Vou fazer um parênteses aqui. Quem não assistiu aí e viu a minha sobrinha Alice, ela falou sobre isso, né? Entra lá no Instagram, ela vai ouvir, Alice Reis, e ela comentou justamente hoje que eu estava vendo, viu, Alice? E maravilhoso quando Deus usa, né, os nossos filhos, nossos jovens, adolescentes. Parabéns aí ao Ministério de Adolescentes aí. Então, uma experiência forte com Deus não substitui uma vida profunda com Deus. Uma vida profunda com Deus, você tira como? Com oração, com intimidade, fazendo o seu devocional de manhã. Isso que ali estava incentivando a todos nós a fazermos isso. Então, uma experiência, talvez você teve uma experiência forte com Deus. Já aconteceu um milagre extraordinário na minha vida. Eu estou legal, eu vou seguir. Mas cuidado, isso não substitui uma vida profunda com Deus. E dentro disso, aí eu queria refletir com vocês sobre dois textos aí, duas verdades. Por quê? Porque, infelizmente, até estudando sobre Elias, a gente vê tanta coisa na internet, né? Então, por isso tem coisas boas e tem coisas ruins. E ouvi entre aspas, um pastor lá falando, e ele estava julgando, mas não, Elias tinha alguma coisa errada com ele, é que a Bíblia não mostrou, não é possível. Ele estava julgando, a mensagem inteira foi 30 minutos e 25 ele julgando Elias. Mas eu te falo uma coisa, antes de você julgar alguém, ou até mesmo Elias, nós precisamos compreender o que a pessoa está passando. O nosso juiz, nós já temos um, que é Deus. Ele julga todas as nossas causas, e Ele julga com certeza. Não precisa de mim ou de você julgar alguém. E para entender, aí eu fui refletir um pouquinho mais, e eu entendi aqui essas duas verdades. E a primeira verdade fala aqui, a exaustão revela onde nossas raízes estão. A exaustão, muitas vezes Deus permite, porque tudo é permissão de Deus. Ele permite que nós entremos na exaustão. A exaustão revela onde nossas raízes estão. Você pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Isso, a exaustão revela onde nossas raízes estão, se estão na flor da pele ali, se estão mais aprofundadas ou não, ela revela isso. E aí eu lendo em 1 Reis 19, o verso 4, se puder projetar, 1 Reis 19, 4. Enquanto isso, a minha versão começa aí, enquanto isso, ele mesmo entrou no deserto. Enquanto isso o quê? Porque Acabe ficou sabendo do que ocorreu e ali usou Jezabel para ir atrás, para tentar matar Elias. Para matar Elias, se encontrasse ia matar, a ordem era essa. Então enquanto isso, vou ler ali que é melhor, para não estar diferente da minha. E entrou no deserto, caminhando um dia. Ele entrou, ele quis entrar. A Bíblia fala, ele entrou no deserto por permissão de Deus. Caminhando um dia, chegou onde havia uma giesta. E essa é uma árvore grande, depois você pode pesquisar aí no Google. Sentou-se debaixo dela e orou, pedindo o quê? Pedindo o quê? E há pouco tempo atrás, ele orou e o fogo desceu. E ele, como ele orou, já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Deixa aí, por favor. Tem coisas, nosso Deus é maravilhoso, né? Ainda bem que tem oração que faça que entra, como falou, entra no ouvido, sai no outro, né? E Deus
Fala, não, ele está falando isso não porque ele pecou, não porque ele desanimou, não porque ele não é crente mais. Elias só estava exausto. E acontece, pelo menos comigo já aconteceu isso. Quem nunca fez uma oração parecida com essa? Então ali nós podemos dizer que essa fuga de Elias, ela não era apenas geográfica, ele não estava apenas fugindo por fugir, era emocional. Ele não estava fugindo apenas de Jezabel, ele estava fugindo dele mesmo. Tinha algo acontecendo dentro, a mais do que o cansaço, do que a exaustão. A exaustão precisava levar a Elias a entender aonde estava a sua raiz. E aí, ele entra nessa exaustão, que é um esvaziamento tão profundo da alma, que nós não conseguimos explicar. Eu tenho certeza que nem Elias conseguia explicar o que estava havendo com ele. Na exaustão, você começa a chorar, e alguém chega a falar para você: por que você está chorando? O que está acontecendo? Mas você mesmo não consegue explicar. Essa semana mesmo aconteceu comigo. A Regiane falava: o que está acontecendo, Wallace? Eu não sabia. Mas era algo que estava trabalhando dentro da minha vida, da minha mente. Eu precisava de um socorro de Deus. E somente se aprofundando, aí eu começava a entender aonde estavam as minhas raízes, qual a profundidade dela. E era isso que estava acontecendo com Elias. Elias, ele tinha acabado, como nós já citamos aqui, não lemos, de vencer os profetas de Baal. Ele tinha acabado de orar e o fogo descer. Mas agora ele está deitado debaixo de uma árvore. Não para descansar simplesmente, ele entra ali e o que ele pede? A morte. Ele entra ali, ele nem explica o porquê, que talvez ele nem sabia, mas é o que acontece conosco. Se você quiser tirar o do texto, pode tirar, por favor. Tem gente que está fugindo de coisas que em outra fase da vida, em outro ciclo da vida, aquilo, como diz o outro, era fichinha, ele tirava de letra. Talvez tenha alguém nos assistindo, ou alguém aqui, obrigado, e ouvindo, fala: essa fase que eu estou passando agora, há tempos atrás, não seria nada. Mas é um conselho para você, fique tranquilo. Não significa que você não é mais crente, não significa que você não pecou. Talvez você só esteja simplesmente exausto, talvez você esteja simplesmente cansado de algo que você fez. Você fala: mas eu evangelizei naquela terça-feira. Eu vi o anúncio que vai ter terça, né? Terça-feira na feira, evangelismo. Eu fui lá, evangelizei, eu falei, eu orei, e nem uma vida aceitou a Cristo. Será que sou eu que sou errado? Será que tem algo errado? E isso começa a trabalhar. Aí já vem que você trabalhou o dia inteiro no seu serviço, o seu chefe ali em cima, e você sair daqui, aí isso começa a virar exaustão, que pode ir se aprofundando, mas que nessa noite Deus me traz aqui para dizer: fique firme, é apenas algum momento, Deus realizará aquilo que está no coração de Deus, e Ele vai te usar para isso. Se você está passando algum momento exausto, esse momento vai passar. A exaustão, eu escrevi aí, a exaustão não revela apenas um momento difícil, ela revela uma necessidade de raízes profundas. Isso que você está passando,
Você tem que entender e compreender que você precisa ter raízes profundas com Deus. Você precisa de uma experiência diferente. Talvez você vai procurar sair daí, não, eu vou procurar aí Deus falar comigo, eu preciso de um profeta, preciso da igreja. Mas você precisa de um tempo para que Deus possa trabalhar as raízes. Experiências fortes com Deus não impulsiona o tempo todo. Milagres com Deus, milagres na tua vida pode te levar por um tempo, mas o que vai te fazer enfrentar todas as dificuldades é raízes profundas, é ter intimidade com Deus. Quem cria raízes consegue caminhar mais longe. Deus, o que Deus? Quando Deus percebeu ali, Elias, ele estava exausto, e eu tenho certeza, Deus sabia o porquê. Mas note que, de primeiro, Deus foi lá, mandou um anjo cuidar o quê? Do corpo, né? Porque falou, não, descansa aí, fica um pouquinho aí, dorme um pouco. Aí trouxe comida, trouxe água. Ali, Deus estava alimentando o corpo. Mas Ele estava ali, trabalhando. Porque tudo é um processo. Porque tem coisas que nós precisamos entender e compreender que é um processo na nossa vida. Então nós temos que entender. Então Elias, ali depois daquele cuidado que Deus teve com o corpo, o que aconteceu? Ele caminhou quantos dias? Quantos dias Elias caminhou? 40, isso, André está ali, ligado. Ele caminhou 40 dias. Ele caminhou 40 dias, e o que aconteceu? Ele, um homem que estava há pouco tempo, a Bíblia não fala em tempo ali, né? Mas não sei se é 1 dia, 2 dias, 6 dias, mas ele se fortaleceu fisicamente e caminhou 40 dias em direção a fazer algo que Deus já tinha determinado para ele. E ele caminhou. Aí um homem que estava pedindo a morte levantou e caminhou. Mas aí eu tenho uma pergunta para você: o que aconteceu um pouco mais à frente? Ele viu uma caverna e entrou. E a pergunta que eu até anotei aqui: será que ele estava pronto, com raízes profundas, para chegar a seu destino? Porque ele recebeu ali, Elias recebeu alimento, descanso, comida, e foi. Então por que logo na frente aconteceu aquilo? Porque infelizmente nós, como seres humanos, temos muitos porquês, né? E por quê? Porque aquilo, e começamos a indagar a Deus, mas é apenas um processo. Era um processo que Deus estava trabalhando na vida de Elias. Eram experiências que ele não tinha vivido. Ei, meu irmão, talvez isso que está passando para você, com você, é alguma experiência que Deus quer que você viva com Ele, para você entender aonde está a profundidade da tua raiz, qual a tua intimidade com Ele. Aleluia! Que nessa noite você possa sair daqui não somente fortalecido, porque a giesta lá, Elias ali de baixo, ele foi fortalecido, ele descansou, ele dormiu, porque muitas vezes acontece, né, conosco: eu preciso tirar férias, eu preciso descansar um pouco, e é válido, precisa mesmo. Eu preciso me alimentar, até espiritualmente, lendo a Bíblia, preciso. Mas aí nós pensamos mais do lado do corpo, né? Preciso tirar um tempo para poder descansar. Tudo isso é válido, mas a giesta ali, ela restaurou o corpo. Aí nós vamos ver mais na frente que Horebe, ele restaurou não só o corpo, a alma e a mente. E é isso que nos faz fortalecer, é isso que vai nos fazer aguentar a nossa caminhada até onde? Até a volta de Cristo. Porque é melhor o final das coisas do que o início dela. Então nós precisamos. A exaustão, ela revela onde estão nossas raízes.
mas nós venceremos a exaustão quando estivermos totalmente enraizados em Cristo Jesus. Nós venceremos a exaustão quando compreendermos aonde está a nossa raiz e nos aprofundarmos em Cristo Jesus. Essa é a primeira verdade que nós compreendemos e que Elias, ali ele compreendeu também. Ele precisava afundar um pouquinho mais as raízes, mas ele continuou. Então a primeira verdade, para ficar na sua mente: a exaustão revela onde nossas raízes estão. Você pode falar comigo? A exaustão revela onde nossas raízes estão. A exaustão revela onde nossas raízes estão. Mas também uma segunda verdade é que a voz de Deus, ela que confronta a voz da alma. Ali eu creio que quando Elias estava caminhando naqueles 40 dias, vinha algo que estava falando com ele: mas você colocou, orou, desceu fogo, ele enfrentou todos os profetas. E o que aconteceu com a cidade? Continuou a mesma. É aquilo que eu falei, talvez você venha aqui, ministra, prega, você como líder de algum ministério, vai e ensina, e a pessoa continua cada dia pior. Talvez você está discipulando, você não vê nada acontecendo. E uma das causas que eu creio que estava ali martelando na mente, na alma de Elias, era isso: tinha acontecido algo maravilhoso, mas enquanto isso, ali, naquela pessoa em que Deus deveria ter realmente impactado, não, aquela pessoa manda buscar Elias para quê? Para matar. O 1 Reis 19:9, a parte A fala assim: ali entrou em uma caverna e passou a noite. A voz de Deus, ela confronta a voz da alma. A voz da alma é a voz do medo, da culpa, a voz da solidão, mas só há uma voz que pode confrontar tudo isso: é a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E nessa noite Ele fala contigo. Ele te trouxe aqui para você compreender que é Ele que está falando contigo nessa noite. Tenha força, calma. Aquilo tudo que você viveu foi sim maravilhoso, foi ótimo, mas tem algo a mais que Deus precisa de você. Você precisa aprofundar um pouquinho mais. Aleluia, aleluia. E é exatamente isso que estava acontecendo ali com Elias. Elias precisava se aprofundar, mas o que aconteceu? Ele estava exausto, na sua mente já vinha trabalhando algo, e isso veio aprofundando. Aí ele vai, olha, fala: não, é nesse local aqui, é nessa caverna, eu vou me esconder aqui. E ele entra ali, e aquilo ele entra, por quê? Ali estava o limbo de Elias. Ele entra e ali ele começa a querer não mais morrer, mas ele não tinha nem ação, ele não tinha mais força para nem reagir e nem agir. Ele não queria mais nada. Aí chega Deus e pergunta: o que estás fazendo aí, Elias? E nessa noite eu escrevi aí: o limbo nos leva a dar ouvidos a outras vozes, mas somente a voz de Deus confronta a voz da alma. A voz de Deus pergunta para você: o que você está fazendo aí? É uma pergunta para você meditar. Esse não é o meu lugar, eu preciso reagir. Mas não havia reação em Elias. E quando essas vozes começam a entrar, é difícil tirar, é difícil, não é fácil. Você não consegue, e tem até uma frase: e se? Né? Eu creio que essa frase entrou ali na mente, na alma, na mente de Elias: e se
você pregou tudo errado? E se aquilo não era a vontade de Deus? E se? Aí, e se eu falhar? E se eu não conseguir? E se eu ficar sozinho? E se eu não estiver fazendo a vontade de Deus? Que em nome de Jesus você possa sair daqui repreendendo essa frase, e se? Você fala em nome de Jesus, porque somente só há uma voz que pode calar a voz da alma e da mente, que é a voz de Deus. E a voz de Deus te fala: fique firme, fique forte, eu sou contigo. O que você está fazendo aí? Você precisa sair dessa fase, o seu lugar não é aí. O teu lugar é pregando, é ministrando a palavra de Deus. O teu lugar é sim com a sua família. Se aconteceu algo, vai sair, busca intimidade com Deus, porque a voz de Deus, somente a voz do Criador, pode calar a voz daquele que a tem, que somos nós. Só a voz de Deus, Ele que nos criou, e a voz dele fala nessa noite para você. Fique tranquilo, essa fase vai passar, aleluia, aleluia. Aí nós podemos ser grandes experiências com Deus, mas depois que chega a exaustão, quando vem, nós temos que entender e compreender aonde estão as nossas raízes. Nós precisamos compreender que aquele momento nós não estamos errados, nós não estamos em pecado. É claro que muitas vezes, algumas vezes pode estar sim. Talvez você esteja em pecado, talvez você esteja errado, aí você precisa compreender e analisar. Por isso, na exaustão, nós precisamos compreender o que está acontecendo, o que está por trás disso. E a primeira coisa que nós aprendemos, que quando orar, é pedir perdão pelos nossos pecados. Mas eu estou partindo do conceito de que você é um servo de Deus, e que você esteja somente exausto por coisas que acontecem no dia a dia, mas que nesta noite Deus vai tirar você desse lugar, como Deus tirou ali Elias daquela caverna, porque Deus tem algo a mais para fazer na tua vida. Como eu falei, a nossa igreja é uma igreja relevante. Nós precisamos nos afundar e nos aprofundar na leitura da Bíblia, no estudo da palavra de Deus. Só há uma voz que pode calar a voz da alma, e é a voz de Deus. Esse texto que nós lemos, ele é o ápice da leitura aqui, porque nota a caminhada. Elias vence os profetas, sai, ele quer morrer, ele deita debaixo de uma árvore, pede a morte. Deus chega para ele e o alimenta, o sustenta, traz socorro para ele. O que acontece? Ele se reanima, mas ele não está totalmente recuperado, porque ainda aquela exaustão física passou, mas tem a mente, tem a alma que ele precisa recuperar. E ele sai andando, e muitas vezes acontece conosco, a gente sai fazendo, mas tem uma hora que você precisa pedir perdão para Deus. Fala: Senhor, me ajude. Será que eu estou totalmente curado? Eu não preciso me aprofundar mais. Aí ele entra, ele chega em uma caverna, ele entra e Deus fala: o que estás fazendo aqui? E nessa noite nós precisamos entender e compreender que milagres, aquele terremoto, aquele fogo, aquilo tudo que aconteceu, que Elias, ele estava, no texto que nós lemos, ele estava tentando enxergar Deus aonde? No fogo, no terremoto. Ele estava tentando entender que Deus estava ali, porque foi ali que Deus se manifestou através da vida dele. Aí eu até pedi aí para os nossos amigos da mídia, para ele ler esse texto, colocando
algo ali melhor, o Luan junto com o Vinícius, eles leram. Então eu queria que nesse momento você entendesse e meditasse no que ocorreu ali, quando Elias estava ouvindo aquele fogo, aquele terremoto. Ele achava que ali estava Deus, mas aonde é que a voz de Deus, a presença de Deus se encontrava? Aleluia. Então uma voz falou a Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. E o Senhor falou com Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo dentro dessa caverna? Olha o que está escrito aí. Quem não cria raízes vive procurando o quê? Vento, terremoto, fogo. Talvez você, essa noite de reflexão, talvez você esteja procurando algo extraordinário. Mas o que Deus quer fazer para você, com você e para você, está na calmaria. Quem cria raízes aprende a ouvir o sussurro. Aleluia. Quem cria raiz ouve a voz de Deus. E Deus pergunta para você: o que é que você está fazendo? Eu te fortaleci ali no corpo, mas agora ali no Horebe, Ele queria fortalecer a alma e a mente. Deus ali, eu creio que Ele estava, porque Deus é o médico dos médicos, mas Ele também é o psicólogo dos psicólogos. Aleluia. Deus estava trabalhando ali na mente. Por isso, quando você vai em um psicólogo, o que Ele quer? Ele quer que você comece a falar, né? Fale um pouco de você, o que está acontecendo, para entender. Ele faz uma pergunta e quer que você fale o resto. E foi aí. Qual foi a pergunta que Deus fez? O que você está fazendo aí, Elias? A Elias, é claro que antes ele já tinha falado, mas se você ler, você vai ver que ele repetiu as mesmas coisas. Ele falou: eu estou fraco, não tem mais ninguém, eu estou sozinho. E ali ele vai se abrindo. E é isso, essa noite Deus quer que você se abra com Ele. E a pergunta é essa: o que você está fazendo aí parado? O que você está fazendo aí, pensando que essa exaustão, esse limbo vai te derrubar? Não vai não, em nome de Jesus você vai levantar, aleluia. Não vai ser, talvez seja pelo fogo, talvez seja pelo terremoto. Na vida de Elias não foi no sussurro, porque ele já tinha passado várias outras experiências, e aquela experiência ele não tinha passado ainda. Então o que Deus quer trazer para você é experiências novas. Se você está com dificuldade em algo e não vê nada solucionando, Deus fala para você: você precisa me ouvir, você precisa ouvir. Não era falta de impacto ali na vida de Elias, porque se fosse a falta de impacto, Deus já teria dado. Então Elias estava esperando Deus no fogo, no terremoto, no vento, mas ele não esperava que Deus iria falar no sussurro. Talvez você esteja esperando um milagre.
tem que acontecer algo extraordinário comigo para eu começar a mudar. Não, Deus quer começar a mudança na tua vida é hoje. É hoje que haverá transformação, é hoje que haverá mudança. Através de quê? Através da vida na profundidade, raízes profundas. Você precisa começar a entender e compreender aquilo que Deus quer na tua vida. Talvez você entrou aqui, eu tenho certeza que tem pessoas que estão me ouvindo, ou que entrou aqui, que seja exausto no corpo físico, mas esteja exausto na mente, na alma. Você está chorando, nem sabe o porquê. Você está rindo, nem sabe o porquê. Mas nessa noite, esse estado de exaustão irá sair em nome de Jesus. Você será outra pessoa, mas você tem que responder. Elias conseguiu virar o jogo porque ele começou a se abrir. Não é para se abrir por qualquer um, é para Deus. Comece a falar com Deus. Senhor, eu estou assim devido a isso, devido àquilo outro. Aquilo que te incomoda, fale para o Senhor. Tem aquele quarto, né? O quarto aquele filme, Quarto de Guerra. É maravilhoso, né? Eu já assisti umas 2, 3 vezes. A mulher entra ali, começa a falar com Deus, começa ali a entender e compreender aonde estavam as suas raízes. Ela queria aprofundar mais. Que nessa noite você possa ser sim restaurado, você possa ser sim, essa exaustão, o limbo possa sair, e vai sair em nome de Jesus. Será hoje, mas vai ser para que você possa frutificar. Não é simplesmente para você sobreviver. Elias ali, ele saiu e sobreviveu daquela de baixo. Ele não morreu, ele estava debaixo da giesta. Ele saiu, ele sobreviveu. Mas algo mais na frente, e esse algo mais na frente é hoje, é o domingo de hoje, 24. É dia 24 que Deus preparou para você algo extraordinário. Vamos ficar em pé. Eu escrevi aí que a sua exaustão não apagou a sua unção. O seu limbo não anulou o seu propósito. O seu estado atual não revogou o seu chamado. A sua exaustão não apagou a sua unção. Você é um servo de Deus. Você é alguém que foi escolhido por Deus. Jesus morreu naquela cruz para salvar o meu e o teu pecado. Então nada vai apagar. O seu limbo não anulou o seu propósito. Qual que é o seu propósito? De ser a cada dia mais parecido com quem? Com Cristo Jesus. A cada dia o seu propósito é de ir evangelizar, discipular, é de falar para Cristo. O Juninho falou que no próximo domingo terá batismo. No próximo domingo, no dia 14 de junho, 14 de junho teremos batismo. E quantos você já está discipulando para vir? Eu faço a pergunta: quem ainda não é batizado aqui? Levante a mão nas águas. Quem não é, pode levantar, não fique com vergonha, não é pecado não, levante bem alto. Temos algumas pessoas. Então talvez hoje seja o dia da sua decisão. É aquilo que você precisa, a ter mais intimidade, para você caminhar um pouco mais com Cristo Jesus. Então a decisão pode ser hoje. Seu estado atual não revogou o seu chamado. Você tem o chamado de filho. Você tem o chamado de filho, aleluia. E quando eu estava orando e lendo, foi nessa madrugada, Deus, Ele me trouxe algo a mais, que eu até escrevi na hora. Eu lembrei do Gustavo, ele falou que quando ele tem algum insight, ele vai, levanta da cama e vai escrever.
eu fui para o computador, eu ainda estava estudando, e Deus falou algo para a nossa igreja, para a nossa ADR. Eu não quero apenas uma igreja empolgada, não, isso é Deus falando para você e para mim. Eu não quero uma igreja somente eu quero somente uma igreja enraizada. Eu não quero apenas gente tocada. Eu quero discípulos firmados. Aleluia. Eu não quero apenas pessoas que vivem de eventos, de manifestações, de milagres extraordinários. Eu quero pessoas que permaneçam enraizados na minha palavra. É isso que Ele procura. Pessoas para ser a cada dia mais parecido com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Tem uma música que ela fala assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só. É ali, lembra que foi na calmaria que Elias ouviu a voz de Deus. E eu vou ler novamente aqui o que Deus falou comigo. Guarde para você, eu vou guardar para mim. Eu não quero apenas uma igreja empolgada, eu quero uma igreja enraizada. Eu não quero apenas gente tocada, pessoas tocadas. Eu quero discípulos firmados em Cristo Jesus, o meu Filho. Eu não quero apenas pessoas que vivem de eventos, de momentos, de situações. Eu quero pessoas que permaneçam enraizadas em mim. Essa é a palavra de Jesus Cristo para nós. E a Sandra vai cantar essa música. Tem uma frase, se você puder colocar, é a última frase que eu coloquei aí, escrito. Enquanto ela canta, pensa nisso, depois nós vamos ler. Porque Deus tem algo especial para você nesta noite. Deus tem algo para acalmar a tua vida, a tua alma. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Projete a última frase, enquanto a Sandra vai cantando, por favor. E eu queria, esse último slide aí, acho que é a Júlia, né? Está aqui, que eu estava esperando aí, perdão. Essa frase, eu queria que você escolhesse, saísse do seu lugar mesmo, escolhe uma pessoa, você já leu, escolhe a pessoa para falar sobre isso, que a exaustão pode ter sido o caminho, o limbo pode ser tornado o estado, mas em Deus, aleluia, temos raízes que sustentam, palavras que firmam,
presença de Deus que estabiliza e discipulado que nos faz o quê? Frutificar. Saia do seu lugar, saia, pode sair. Enquanto a Sandra vai cantando, saia, essa frase vai estar aí e você vai falar para alguém. Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Pode ter se tornado estável, mas em Deus você vai ter raízes profundas, palavra de Deus Teu para amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu Obrigado, sei Senhor. que tudo vai se cumprir. Nós sairemos dessa noite transformados. Nós sairemos dessa noite enraizados em Ti, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pelas bênçãos, Senhor, recebidas, ó Deus. Deus, Vai ser amém. difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu Aleluia. pensar em desistir, Não desista, aleluia, aleluia. você estará ao meu Aleluia, lado, aleluia. me segurando, Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. de que tudo vai Aleluia. ficar bem. Tudo vai ficar bem, aleluia. Tudo vai ficar bem. Quem crer, dê um glória a Deus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Aplauda, Senhor, aleluia. Aleluia. Que Deus possa nos tirar desse estado de exaustão,